Queridos, vamos dar continuação à nossa meditação no Salmo 37. A gente vai fazer a leitura bíblica a partir do versículo 20. Tá certo? Que diz assim: Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua posteridade mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Queridos, o Salmo 37, nós já temos falado da preocupação do salmista Davi, na época, com a situação dos homens que prosperavam, aparentemente, do ponto de vista financeiro e material. A gente vai ver Davi ali muito preocupado com a prosperidade dessas pessoas. E é interessante a gente observar que a prosperidade dessas pessoas que andam praticando o mal, ela é aparente e momentânea. O salmista vai descrever essa situação algumas vezes em todo o Salmo. O Salmo 37 vai nos refletir, vai nos mostrar um pouco sobre isso ao longo dos versículos que nós lemos. Ele vai falar o contraste entre o ímpio e o justo. E aí, o ímpio, ou o homem que pratica o mal, eles podem aparentar ter uma vida boa. Mas aí ele vai falar no versículo 21, se você observar comigo, que o ímpio pede emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Levando para a época que Deus usou Davi para escrever isso, a gente vai observar que havia ali na mente do judeu que praticava o judaísmo sobre a ideia de que a gente deveria ter o cuidado com a lei no que se refere ao emprestar dinheiro ou recursos. Então, enquanto a pessoa se colocava como fiador, o texto está falando aqui explicitamente aqui no versículo 21 que o homem mau, ele pede emprestado, mas ele não paga. Ou, como você pode observar aqui, o justo, ele faz o contrário. Ao invés dele emprestar, ele dá. Porque Deus tem abençoado a vida dele com pouco que ele tem. Então, é interessante nós observarmos que Deus firma os passos do homem bom, enquanto a vida daquele que pratica maldade vai de mal a pior. A aparência dele de prosperidade, ela é momentânea, ela é local, ela é temporária. Mas aqueles que confiam em Deus, esses vão herdar a terra. A terra aqui era a terra prometida de Israel. Não era uma terra qualquer, mas era a terra prometida de Israel. É interessante você observar conosco o contraste entre, mais uma vez, entre o mal e o bom. E a gente tem falado que o mal e o bom se dá pelos méritos de Cristo. Obviamente, aqui no texto, ele vai falar que Deus firma o passo do homem bom, enquanto o ímpio, ele vai de mal a pior. Ele vai dizer que se o justo cair, ele não vai ficar prostrado. Se nós cairmos de maneira alguma, aliás, não vamos ficar prostrados, porque o Senhor está conosco. É interessante a gente saber
que o salmista vai dizer: eu já fui moço, agora já é velho. Davi já havia sido um homem experimentado pela vida, já tinha passado por longos períodos de vida, e ele nunca tinha visto um justo, aquele que de fato faz a vontade de Deus, mendigar o pão. Então, essa é a diferença do homem mau e do ímpio. O homem bom, ele vai ter sempre o cuidado de Deus. Já o ímpio, ele vai de mal a pior. É interessante também que Deus, ele ama a justiça e não depara os seus santos. E aí preserva sempre os seus, enquanto o fim dos maus é o distanciamento eterno de Deus. Essa vai ser toda a narrativa do Salmo 37, sobre as vantagens que um homem bom leva em relação a Deus. Ele pode não ter muitas riquezas, mas o pouco que ele tem com Deus é muito. Já o ímpio, quanto mais tem, pior é sua situação, e ele passa por dificuldades. É interessante que o versículo 29 vai falar: os justos herdarão a terra, que é a promessa de Deus, da terra prometida. Então precisamos ter confiança que Deus toma conta de nós. Então não importa o que você passa, não importa as suas dificuldades, Deus está no controle de tudo. Ainda que as pessoas aparentemente possam prosperar sem ter o temor do Senhor, a Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, creia no Senhor e saiba que Deus tem coisas grandes para você, para mim e para todos aqueles que o temem.